dia. Vamos continuar hoje com o nosso estudo sobre as parecenças físicas e morais, da página 137. A pergunta hoje vai ser 209 em diante. Mas antes vamos começar com a nossa oração, né? Agradecendo a espiritualidade aqui presente, agradecendo esses irmãos que são trazidos aqui e agradecer também a vocês que estão do outro lado, muitas vezes, nos ouvindo. Ok? Então vamos lá. Jesus, amado Mestre, bom Espírito presente aqui, agradecido, Senhor, mais uma vez de estarmos aqui. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para estudar, para podermos, Senhor, aprender tudo que nos for possível e nos for concedido sobre a vida espiritual, para que com isso possamos, aqui na nossa vida corpórea, nesse momento de oportunidade que nos é dado, podemos evoluir com segurança, com firmeza e que nós possamos fazer o nosso melhor. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos para a pergunta 209. Kardec pergunta aos espíritos a seguinte pergunta para que os espíritos possam lhe responder. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que há boas qualidades dos pais nem sempre atrai, por simpatia, um bom espírito para lhe animar o filho, né? Então o espírito responde assim: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhores sendas, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, na verdade, quando há o planejamento desses espíritos virem aqui, como pais e filhos, esse planejamento já é feito lá no plano espiritual, tá? Então vocês não pensam que eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter esse filho. Não. Porque foi pedido sim e você pediu para nascer. Porque o nascimento é que faz você evoluir. É você estar aqui no plano corpóreo é que faz a sua evolução, faz o seu crescimento. É a oportunidade, muitas vezes, de você resgatar dívidas e, muitas vezes, você expiar ou até mesmo por missão. Então, muitas vezes o espírito lá, né, ele pede para vir em certa família, né, para vir com certos pais, para ver que com isso ele consegue vencer algum vício ou consiga resgatar algum débito com aqueles pais, né? Então, ninguém aqui vem por acaso numa família, não. Afinidade espiritual e necessidade, ok? Então vamos continuar aqui na 210, ele pergunta assim ainda: pelos seus pensamentos e prece, pode os pais atrair para o corpo e formação do filho um bom espírito de preferência ao inferior? Ele responde: não, mas pode melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os filhos, né? Então não adianta você ficar orando, que meu filho nasça assim, que meu filho nasça assado. Não adianta, porque já houve um planejamento lá em cima, gente. Já houve um acordo daquelas pessoas virem como pai, como filho, como avó, como marido, como mulher, como vizinho, né? Isso é um planejamento, gente. Planejamento espiritual. Isso é muito sério. Então, ao invés das pessoas ficar pedindo para ver o filho assim assado, peça para que você tenha força e condições de educar, de guiar esse espírito que vai vir como filho. Você possa fazer isso. Porque o que vem para nós já está planejado. Até mesmo uma criança adotada já é planejado. Desculpa. Então, não ficam perdendo tempo em pedir para ver filho. Não, vocês têm que perder tempo. Não, gente. Vocês têm que aceitar. O que vocês têm que fazer é orar para que vocês tenham discernimento, vocês tenham capacidade, tenham
condições moral de educar essa criança que vai vir, por pior que ela seja. Porque isso é um dever seu, isso é uma missão. Orientar e guiar essa criança. Tá? Aí na 211, ele pergunta assim ainda: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? Então ele aqui está falando sobre os irmãos gêmeos, né? Então ele responde assim: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimento e se sentem felizes por estar juntos. Não, então esses espíritos juntos, né? Eles gêmeos, eles vêm, né? Porque eles têm um sentimento muito próximo um do outro, muito próximo, né? Então eles são simpáticos um com o outro. Eles não vêm também. Nós temos exemplo aí também de espírito também que não são simpáticos um com o outro. Na Bíblia mesmo nós temos casos de Esaú com Jacó, que eram dois espíritos gêmeos que nasceram, né? Mas houve aquela briga entre um que queria pegar a primogenitura de um, quis pegar a bênção, roubou a bênção, passou a perna no outro. O Jacó, né? Passou, mas o Esaú já não dava muita importância para aquilo que deveria dar importância, né? Então, os gêmeos também não é por acaso não, gente. Tanto pode ser para o lado bom como para o lado ruim, ok? E na 212 ele pergunta assim: há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujo corpo nasce ligado, tendo comuns alguns órgãos? Aí ele pergunta: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz vocês parecerem em muitos casos uma só. Aqui está falando daqueles gêmeos siameses, né, que vem colado um no outro, né? Ali existe dois espíritos, tá? Ali não é um espírito só, não. Ali são dois seres, porém nasceram colados, né? Por algum motivo, por algum planejamento, né? Eles tiveram necessidade de vir daquele jeito. Não foi por acaso aquilo. Foi por acaso a natureza. Não, aquilo foi um planejamento espiritual. Às vezes são espíritos que estão, vamos dizer assim, um contra o outro, né? De demanda, de raiva, de ódio, né? Que eles às vezes têm que vir colado no outro para que eles possam estar bem próximo do outro, para que ali eles possam dividir tudo, aprender a dividir tudo, né? Tanto é que tem espírito que consegue fazer a separação, a operação, a cirurgia, e outros não. Outros, quando fazem, eles logo desencarnam, né? Porque havia necessidade deles vir um agarradinho no outro. Não é à toa que isso acontece, gente. Isso, volto a frisar, há um planejamento espiritual. O plano espiritual, os arquitetos do universo, esses espíritos que são preparados para isso, eles sabem o que fazem. Né? Ainda pergunta assim na 213: por que nos gêmeos o espírito encarna por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se notam entre eles? Aí ele responde: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos, dos gêmeos. Acontece também que espíritos mal entendam de lutar junto no palco da vida. Então, muitas vezes a gente pensa, né, que são gêmeos, um guardou. Não, às vezes eles têm necessidade de vir aqui aprender um a amar o outro, um gostar. Existe aquela novela, né, que existia, era a Raquel e uma outra lá, acho que era Mulheres de Areia, se eu não me engano, onde a Glória Pires representava uma, era a Raquel e a outra eu não lembro o nome, mas uma era má, perversa, e a outra tão boa. Uma aprontava, mas aprontava, e a outra, tadinha, sofria tanto. Quer dizer, a perversidade de uma com a outra, quer dizer, o ódio que existia entre eles ali, né? Trouxe lá de outras vidas, trouxe, ainda veio tombando, mas Deus ainda deu a oportunidade deles tentarem se resgatarem aqui junto, né? Então, gente, a gente não pensa, são gêmeos, não pensa que são gêmeos, só são eles nasceram no mesmo dia, na mesma hora, quer dizer que são bonzinhos, não. Pode ser um inimigo do outro, mas, porém, estão juntos aqui para tentar resgatar, e se Deus quiser, né, eles conseguem. Alguns conseguem, outros não. Uns vêm por afinidade, outros não.
né, meu irmão? Então vamos... Aqui está perguntando aqui ainda no 014, vamos responder essa aqui ainda. Que se deve pensar nessa história de criança que luta no seio materno? Lendas, para significar quão inveterado era o ódio que reciprocamente se voltava. Figuram a se fazer sentir antes do nascimento dela. Em geral, não levar muito em conta as imagens poéticas. Aqui nós podemos trazer aqui o assunto aqui, como eu trouxe antes, Esaú e Jacó, né? Que eles brigavam dentro do ventre da mãe, né? Aí eles brigavam, ficava ali, o pai, né? Isaac, né? Eles quando nasceram, um quis passar à frente do outro, né? Um era mais peludinho, outro mais lisinho. A mãe ajudava a Jacó, tinha mais preferência por Jacó, o pai já gostava mais do Esaú, né? Então era uma guerra entre ele, entre os dois irmãos, né? O irmão Jacó, né? Que foi o pai, né? Daquelas gerações, né? Que foi pai da coisa, ficou ali tentando passar a perna em Esaú junto com a mãe, até que conseguiram. Ele herdou uma fortuna, foi embora, fugiu para o deserto, depois casou com uma prima. Foi uma história só. Mas aquilo ali é uma lenda, mas com fundo de verdade também, que ele quis mostrar ali que eram gêmeos, eram irmãos, mas não quer dizer que eram espíritos simpáticos um com o outro. Apesar que mais tarde Esaú perdoou Jacó. Aí houve o quê? Houve o perdão, houve o amor. Quer dizer que ali também significa a história que pode, mesmo estando com ódio um com o outro, ainda nessa vida se acertar. Cabe àquele que quiser cortar logo esse laço de ódio, de raiva, né? Então vamos agradecer aqui a espiritualidade por mais uma vez esse estudo, né? E hoje, dia 16 de novembro, ontem foi o dia da Umbanda, dia 15 de novembro, eu esqueci ontem de falar, né? Mas eu estou falando, ontem se comemorou mais um ano da Umbanda, a verdadeira Umbanda, que foi a verdadeira Umbanda brasileira, né? Que é a Umbanda, como o pessoal fala aí, que é desde... Não, Umbanda existe sim, que é a Umbanda Verde Óleo, né? Trazido pelos Atlantes, depois acabou, ficou perdido, porque usaram muito mal a magia, mas a Umbanda já está nascendo de novo, a Umbanda já está aí, já faz 120 e poucos anos que ela está aí, diferente, só que ela ainda não foi codificada como Kardec fez com o Espiritismo, né? Que os Espíritos pediu a Kardec, Kardec codificou, fez uma obra só, onde o que se falava aqui se falava em outros locais, e isso eles faziam uma coletânea e fizeram livros, né? A Umbanda não, a Umbanda é passado de geração em geração, então cada um aprende de um jeito, né? Mas a Umbanda é por amor, tá? É por amor, é caridade, a verdadeira Umbanda. A Umbanda está aí para nos ajudar, nos auxiliar. A Umbanda é muito linda para quem sabe usá-la para o bem, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade. Obrigado, bom Espírito, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, agradecendo, estudando, aprendendo. E obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para ouvir essa palestra, esse estudo, né? Que isso nem é uma palestra, é um estudo, que eles possam estar aqui, que eles possam estar aprendendo também. E com isso, abandonando aquele eu ruim, aquele eu de perversidade, de perseguição, que ele possa entender que eles têm que melhorar para continuar a sua evolução. Obrigado por tudo e damos por término esse estudo. Que assim seja e assim é.